Olá, trilheiros e trilheiras, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Improbidade Administrativa. Eu sou o professor Marcelo Bidói e vou te acompanhar durante essa jornada aí através da Lei de Improbidade Administrativa, LIA. Primeira aula, nós vamos começar falando um pouco sobre as noções gerais e preliminares para a gente entender um pouco mais sobre essa lei tão importante que cai aí em qualquer concurso público, qualquer prova. Então, é necessário que você preste muita atenção, vá acompanhando junto ao seu código, junto à lei seca, e eu tenho certeza que nós vamos atingir o seu objetivo aí no final dessa trilha, beleza? Vamos começar então, pessoal. Primeira coisa, previsão legislativa. Onde é que está previsto aí, então, a lei de improbidade administrativa? Da onde que surge? Primeira coisa que você tem que saber é que ele está previsto aí no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. O artigo 37 é aquele que fala da administração pública na nossa Constituição Federal. E o parágrafo 4º vai dizer: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Portanto, vocês podem ver aí onde está grifado, na forma e gradação previstas em lei. Nós estamos falando de uma norma constitucional de eficácia limitada, que depende de uma lei, e essa lei que vai complementar o dispositivo aí da Constituição Federal é justamente a Lei 8.429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, também chamada de LIA. Então vamos lá, o que é improbidade? Pessoal, improbidade é a qualidade de quem não é probo, de quem não é honesto. Portanto, improbidade significa desonestidade ou corrupção. Existem vários conceitos aí de improbidade, existem várias maneiras de uma pessoa ser desonesta dentro do nosso ordenamento jurídico, mas aqui nós vamos falar especificamente de um tipo de desonestidade, que é aquele que importa para o direito administrativo, é a improbidade administrativa. Não existe um conceito específico no ordenamento jurídico sobre o que é improbidade administrativa, mas isso é formulado junto com a doutrina e nós vamos trazer para você. Portanto, o que você tem que saber é que improbidade administrativa refere-se aos tipos de improbidade que estão previstos na Lei 8.429 de 92, especificamente nos seus artigos 9º, 10, 10A e 11, que depois nós vamos estudar um a um. Vamos lá. Da onde surge então esse conceito de improbidade administrativa? Ele vai surgir a partir do LIMP, aqueles princípios gerais que regem a administração pública que estão lá no artigo 37 e que não por menos vão ser repetidos aí, inclusive, no artigo 4º da LIA, que vai dizer o seguinte, que os agentes públicos de qualquer nível hierárquico eles devem velar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Veja bem, o LIMP é justamente isso, olha lá, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que apesar de não estar no artigo 4º aí, entende-se que faz parte também, porque são princípios gerais. Isso é muito importante a gente saber, porque os atos de improbidade, eles violam direta ou indiretamente esses princípios. Então, se você souber reconhecer bem essas ideias, esses princípios, você vai ver, em qualquer caso, que é possível identificar os atos de improbidade a partir dessas noções. E aí, desse LIMP, a gente vai extrair especificamente do princípio da moralidade que os agentes públicos eles têm os deveres de uma conduta honesta, ética, de manter a boa-fé e o decoro. Então é a partir daí, do princípio da moralidade, que surge a noção de que o agente público tem que ser probo, tem que ser honesto. E o contrário disso será então o ímprobo, será aquele desonesto que, se praticar algum dos atos qualificados nessa lei, nesses artigos que nós dissemos, então será qualificado, será dito que ele praticou um ato de improbidade administrativa. Vamos lá, qual é a abrangência e a incidência dessa lei no nosso território? Para responder essa pergunta, nós temos que dar uma lidinha aí no artigo 1º, que ele está meio decomposto aí na telinha, mas basicamente nós vamos dizer o seguinte, que todos os atos ímprobos praticados por agente público, servidor ou não, mas que esteja no exercício ou em razão de uma função pública, e se este ato for praticado contra a administração direta, que é Senado, Câmara Legislativa ou Municipal, Tribunal de Contas, enfim, ou ainda indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, de qualquer dos poderes, seja legislativo, executivo ou judiciário, da União, Estado, Distrito Federal, municípios ou território que pertence
a União, portanto, de qualquer esfera federativa, além de ser de qualquer poder dos poderes. Nós estamos falando de um ato de improbidade administrativa. E ainda, se nós nos referirmos a uma empresa que esteja incorporada ao patrimônio público, ou ainda entidade patrocinada pelo poder público em mais de 50% do seu patrimônio ou receita anual, também incide a lei de improbidade administrativa. O parágrafo único do artigo 1º vai dispor ainda mais, pessoal, que essa lei ela também incidirá sobre os atos de improbidade, portanto, ela também abrange aquelas entidades, mesmo que privadas, mas que recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de algum órgão público, assim como daquelas para cuja criação ou custeio o erário. O que é o erário? Os cofres públicos, para qual os cofres públicos tenham concorrido ou concorram com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual. Portanto, se nós estivermos falando de qualquer entidade que de alguma forma receba aí benefícios patrimoniais ou econômicos cuja origem são as verbas públicas, nós estamos falando de sujeitos sobre os quais a lei de improbidade administrativa poderá incidir. Qual é a diferença, então, entre o parágrafo único e o artigo 1º, né? Porque um vai falar basicamente repetindo o outro, mas vai fazer uma diferenciação entre aquela empresa que recebe mais de 50% do seu custeio ou receita anual do seu patrimônio e aquela que recebe menos de 50% da sua receita anual, ou então cujo patrimônio é composto por menos de 50% de verbas públicas. Qual vai ser a diferença, então, estabelecida aí entre o parágrafo único e o artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa? A lei vai dizer o seguinte, que no caso do parágrafo único, ou seja, daquelas entidades que recebam qualquer tipo de benefício patrimonial econômico público, mas em menos de 50% do seu patrimônio ou receita anual, nestes casos, a sanção patrimonial é limitada à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. O que quer dizer isso? Vou te dar um exemplo que fica muito fácil para você entender. Dá uma olhadinha aí. O artigo 5º da Lei de Improbidade vai dizer o seguinte: ocorrendo lesão ao patrimônio público, dar-se-á integral ressarcimento do dano. Então, vamos imaginar duas situações aí que eu coloquei na telinha, a situação A e a situação B. Nós estamos falando de uma empresa. Imaginemos que o valor dessa empresa seja de 100 mil reais. No caso A, a contribuição dos cofres públicos é em mais de 50%. Nós colocamos aí 60%. Portanto, se a empresa vale 100 mil reais e os cofres públicos patrocinaram 60%, 60 mil reais veio das verbas públicas, portanto, mais de 50%. Imagina que um ato de improbidade de algum agente acabe com essa empresa, vai destruir. A empresa vale 100 mil reais. Nesse exemplo, da empresa A, em que os cofres públicos contribuíram com 60%, portanto, mais de 50%, dar-se-á integral ressarcimento do dano. Significa, se o agente acabou com a empresa que vale 100 mil, ele vai ser obrigado a ressarcir 100 mil, não interessa que os cofres públicos tenham contribuído apenas com 60 mil. Já no caso do exemplo B, que é o que dispõe aí então o parágrafo único do artigo 1º, nós temos uma empresa em que os cofres públicos contribuíram com 20%, portanto, menos de 50%. Se contribuiu somente com 20%, nesse caso, a sanção patrimonial ela é limitada à repercussão do ilícito com aquilo com que os cofres públicos hajam contribuído. Nesse caso, significa o seguinte: se a empresa deu perda total e ela vale 100 mil reais, o agente que foi responsável pelo ato de improbidade que destruiu a empresa, ele não é obrigado a ressarcir os 100 mil reais, mas somente aquele valor com que os cofres públicos contribuíram para a criação da empresa. Portanto, 20%, o ressarcimento será de 20 mil reais. Beleza? Tranquilo, né? Então, eu termino por aqui. Até a próxima aula. Grande abraço. Até logo.